Amém, querido? Louvado seja Deus. Vou aproveitar que você está de pé. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 1. Tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao teu coração nessa noite. 2 Samuel 12, 1. Amém, querido? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe as casas e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino irá morrer. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Tenho certeza que mais uma vez o Senhor irá ministrar o nosso coração. Os nossos ouvidos possam estar atentos, meu Deus, para que nós possamos te ouvir e sermos direcionados pelo Senhor. Assim eu oro, desde já te agradeço, te dou toda a honra, glória, louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você que está de pé pode se assentar. Tem bastante versículo, viu? Glória a Deus. Amém, querido? Você está feliz com Jesus? Amém? Aleluia. O tema da nossa ministração nessa noite talvez é um tema que vai mexer com todos nós. Essa ministração, ela veio ao meu coração há alguns dias. Na verdade, eu já estava meditando a respeito sobre isso, mas hoje, durante a tarde, eu passei ela para o papel. Mas eu já vinha refletindo a respeito disso ao longo da semana. E o tema da nossa ministração hoje se chama A Mesma Medida. Amém, querido? Glória a Deus. Esse texto que nós lemos em 2 Samuel, capítulo de número 12, ele nos ensina algo valioso para os dias de hoje. Esse texto, ele nos ensina que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós proferimos a respeito da vida de outrem. Quando nós analisamos esse texto, e nós pegamos principalmente os dias de hoje, que está muito fácil todo mundo dar opinião sobre tudo sem saber de nada, né? Todo mundo dá opinião sobre tudo. Pastor, por quê? Porque a internet deu voz para quem não devia, né? Na verdade, a internet deu voz para todo mundo, e a gente sabe que tem muitas pessoas que não sabem usar direito a tal do que a gente chama de liberdade de expressão. Por
por isso que fala muita besteira, né? Então hoje é muito fácil. Eu acredito que assim como eu, você talvez hoje entrou na sua rede social e viu um vídeo, né? E é o costume da maioria das pessoas. Hoje a gente se tornou muito leitor de comentário, né? Tem duas classes na internet: os que comentam e os que só lê. Eu sou da segunda classe, eu só leio, né? Porque calado eu sou um poeta, então não vou lá passar vergonha comentando em lugar nenhum, mas eu leio, né? Então a gente entra em certos posts e a gente lê alguns comentários do tipo, por exemplo, é um documentário de uma ação policial contra um bandido, e aí as pessoas estão lá comentando assim: devia morrer, né? Alguém devia pegar e cortar a mão dele, cortar o braço dele, cortar a perna dele, né? Devia ter pena de morte, prisão perpétua e que não sei o que. E tá um monte de gente destilando ódio ou seu veneno, né? E enfim, está expondo uma situação que a gente entende como um julgamento, né? Então, na verdade, isso nada mais é, irmão, do que uma exposição clara de como nós, porque infelizmente no meio dessa turma tem muitos que se dizem cristãos com essas atrocidades, né? Como que nós somos pecaminosos, o tanto que a gente é depravado, reprovado, né? O tanto que o nosso coração ainda é mau. Quando a gente vê uma situação dessa, né, de alguém que cometeu algum delito, algum crime, independente da natureza, enfim, eu sou a favor da punição, claro, isso é bíblico, né? Ninguém passa impune aos olhos de Deus, muito menos em terra. O próprio Senhor Jesus Cristo, se a gente for voltar no Êxodo, né? Nosso Senhor Deus, Ele dá instruções a Moisés, né? Em Êxodo, em Levítico principalmente, e Deuteronômio, de como ele deveria proceder baseado em todo tipo de crime ou pecado que os outros cometessem, para que havesse punição. Então, não me entenda errado, eu não sou contra a punição, amém? Glória a Deus. Eu sou a favor da justiça. Mas nós, como cristãos, muitas vezes, em nome da justiça, nós esquecemos de oferecer o perdão. É muito difícil, eu falo principalmente dentro do meio evangélico, eu acho que a gente talvez seja os mais difíceis mesmo, aceitar aquele que errou de volta. A gente afasta as pessoas, né, irmão? Quando acontece alguma coisa, às vezes no meio da igreja, vamos dizer assim, né, alguém do nosso meio peca, erra, cai, a gente imediatamente se levanta para destilar o nosso ódio que estava guardado dentro de nós, né? Eu costumo chamar isso de, na verdade, não é uma destilação de ódio, é de hipocrisia. Porque quando o outro erra, eu me coloco como um ser justiceiro, tá vendo? Pecou porque é sem vergonha, caiu porque nunca teve firme, nunca se converteu de verdade, isso ou aquilo. Mas quando o deslize é meu, ou quando sou eu que caio, nossa, mas eu sou ser humano, todo mundo erra. O nome disso é hipocrisia, né? Porque quando o erro é do outro é porque é sem vergonha, porque nunca se converteu, nunca foi de Deus. Agora quando o erro é meu é porque eu sou ser humano, falho, coitado de mim, dó de mim. É assim ou não é verdade? Porque nós no primeiro momento nós temos uma reação baseada na nossa ira. Tiago capítulo número 1, verso de número 20 vai nos dizer que a nossa ira não opera a justiça de Deus. A nossa ira, ela não opera a justiça de Deus. E a gente vê nesse texto Davi operando a sua ira como justiça. Amém, irmão? Por isso que a palavra do Senhor vai nos instruir que quando se remete àquilo que é de justiça, para deixar com Deus. O próprio Senhor, Ele declarou assim, ó, minha é a vingança. E sabe por que a vingança é do Senhor? Porque a gente não sabe se vingar. Porque a gente vai querer pagar o mal com o mal. Deus, Ele faz o contrário. Eu entendo que a vingança do Senhor é igual aconteceu com o apóstolo Paulo. Sim ou não? Eu acredito, irmão, que naquela época do apóstolo Paulo tinha muitos cristãos destilando ódio entre eles. Cara, esse Paulo que está matando os cristãos aí, perseguindo a igreja, esse cara tem que morrer.
Alguém tem que botar fogo nele. Não é verdade? Alguém tem que apedrejar esse cara. Esse cara merece a morte, está insultando Jesus Cristo. Agora olha a justiça de Deus operando. Olha a vingança de Deus operando. Como é que funciona? Deus derruba ele do cavalo, tem um encontro com ele, deixa ele cego por 3 dias, né? Ele jejua, ele ora, depois de ter um encontro com Deus. E Deus, na sua justiça, na sua vingança, ele pega aquele que era o maior perseguidor da igreja e transforma no maior apóstolo que nós temos, baseado nas Escrituras. Você consegue entender como que funciona a justiça de Deus? Ele pega aquele que persegue e agora faz ele ser um perseguido por amor ao Evangelho. Ele pega aquele que roubava, irmão, vamos trazer para os nossos dias. Ele pega aquele que roubava e agora transforma ele num cara trabalhador, que deixa todo mundo boca aberta e fala assim: o que aconteceu com esse cara? Roubava meio mundo de gente, mas agora ele está trabalhando. Justiça de Deus sendo operada. Não é verdade? Ele pega aquele que estava afundado na droga, na prostituição, e aí nós às vezes falamos assim: esse aí é só esperar morrer, esse aí já não merece mais nada não. Quantas oportunidades ele teve, quantas vezes ele ouviu falar de Jesus, para esse aí não tem mais jeito. Aí Jesus fala assim: opa, fica tranquilo, sua ira não opera a minha justiça, agora eu vou entrar com justiça. Ele pega o drogado, ele pega a prostituta, faz dele pai e mãe de família, e ele segue uma vida firme com Jesus, calando a boca de muita gente. É assim que funciona. Amém, irmão? Essa é a justiça de Deus operando. Essa é a vingança de Deus operando. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a gente precisa entender algo nesses dias. Cuidado com a medida que você estabelece para o outro. Toma muito cuidado. Tem coisa que o pessoal me manda na internet, né, para saber minha opinião. E isso acontece praticamente todo dia. Alguém vê um vídeo, manda para mim e fala assim: ei pastor, o que você acha? Tem vídeos que eu falo assim: prefiro não comentar. Essa é a minha resposta para alguns casos. Eu digo: prefiro não comentar, porque eu sei que dependendo da medida que eu estabeleço para aquela pessoa, aquela medida vai servir para mim. E aí eu te pergunto, irmão, para a gente ter uma reflexão nessa noite: será que quando o problema é a gente, será que quando é o nosso pecado, o nosso deslize, a nossa, falta de compromisso, será que quando nós cometemos os mesmos erros talvez que outras pessoas, a gente é tão ácido conosco mesmo, da mesma forma que somos com os outros? Ou será que a gente veste uma máscara de piedade porque agora sou eu? Quando o outro erra, tudo bem, porque aí eu posso apontar o dedo. Agora quando eu erro, eu não quero que me apontem o dedo, eu quero que me estenda a mão. Gente, isso foi algo que não qualquer pessoa disse. O próprio Jesus Cristo disse em terra: façai aos outros o que vocês querem que vos faça também. Você quer que alguém te estende a mão quando você cair, querido? Estende a mão e para de apontar o dedo. Você quer que alguém te ame de todo o coração mesmo, de verdade, ame a sua vida, se preocupa contigo, começa a amar a vida dos outros, se preocupar com os outros? A gente vai virar um monte de crente 6 horas. Pastor, o que é o crente 6 horas? 6 horas para mim, né? É um negócio de 6 horas, 6 horas, 6 horas. Irmão, que dia que você vai orar para alguém? Você quer que alguém ore para você, começa a orar para os outros, né? Mas pastor, misericórdia, se eu te contar a minha situação, você vai concordar comigo que sou eu que preciso de oração. Irmão, não é você que precisa de oração, nós precisamos de oração. Por isso que a igreja, ela é um corpo, você está entendendo? A igreja, ela é como se fosse uma família. Eu oro por você, você ora por mim, nós oramos pelos outros, né? Os outros oram pela gente, e é assim que funciona o corpo do reino de Deus. Agora nós precisamos parar de estabelecer uma medida que vale só para um dos lados. Amém, irmão? Eu vou falar de mim, porque eu gosto de falar de mim, né? Para não falar com os outros, dos outros, na verdade. Falar de mim, coisa que já aconteceu muito tempo atrás, lá em casa, né? Eu tava com a boca muito dura, muito seco com as palavras assim, né? Igual ping-pong. Dora falava alguma coisa, ela já tomava de volta. Era assim que funciona, né? Isso já faz um bom tempo. Graças a Deus a gente se ajustou baseado na medida. Ela virava para mim e falava assim: Felipe, você precisa ser mais doce, você precisa ser mais romântico. Um homão desse, um cavalo, né? Tem que ser um homão romântico, né? Um homão doce, que trata bem a esposa. Falei: tá bom, essa é a sua medida, é a medida que você quer? Ela falou: é. Falei: então começa por você, ué.
vou abrir a porta do carro para você, sendo que assim que eu paro o carro, você já está dentro da igreja? Como é que eu vou ser manso e doce? Qualquer coisa que eu vou falar, você já despeja 5 em cima. Então, aí você quer ser ouvido, aprende a ouvir, porque eu acostumei que você não me ouvir, então agora também não quero ouvir mais. E aí a gente foi entendendo, irmão, que em tudo na vida é como se fosse num relacionamento. À medida que você estabelece para o seu marido, você tem que estar nela também, senão não vai funcionar. Senão a cobrança é só de um lado. Você quer que o cara seja romântico, mas você não é, não vai funcionar, e vice-versa. Vês o cara quer ser tratado como um rei, tem que tratar a mulher como rainha, irmão. É assim que funciona. Você quer amigos que se importem de verdade com você, se importe verdadeiramente com seus amigos, para não falar só de relacionamento conjugal, né? Você quer passar confiança ou quer que as pessoas confiem em você, pare de agir desconfiado com todo mundo. Porque a medida que você estabelece para o outro é a mesma medida que é para nós. Aí nós queremos, poxa vida, pastor, ninguém tem plena confiança em mim. Aí eu pergunto, você tem plena confiança em alguém? Não tem, pastor. Eu falei, então está explicado. Porque você quer que os outros te façam, primeiro você vai ter que fazer. É assim que funciona no reino de Deus. Não tem outra saída, irmão. Amém? Você está entendendo? Aleluia, louvado seja Deus. A gente pode tratar de um monte de coisas aqui, mas eu acho que vocês já entenderam. Então essa palavra, ela é um alerta para nós, principalmente a respeito do que se diz dos nossos irmãos, né? Eu falo como igreja, como um todo, né? Aqui na Vale, graças a Deus, a gente até agora não tem, né, nenhum motivo de escândalo. A gente olha, meu Deus, estou escandalizado, né? Alguém fez besteira? Não, a gente não tem, mas na igreja como um todo nós temos, irmão. E muitas vezes quando nós vemos essas situações, a primeira coisa que a gente faz é julgar a pessoa, estabelecer uma medida para ela, assim como Davi estabeleceu uma medida para esse personagem da história. Olha que infelicidade. Isso nos ensina uma segunda lição. Primeiro, cuidado com as medidas. Segundo, para de dar opinião na história que você não sabe o contexto dela ainda. Para de dar opinião na história que você não sabe o contexto dela. Se Davi, ele ouve a história e pergunta, senhor Natan, deixa eu te falar um negócio. O que é esse cara aí que você está falando? Quem é essa pessoa que fez esse homem rico aí, que tomou o único bem de valor desse cara pobre, que era a cordeirinha que ele tinha, que era como uma filha para ele? Quem que é esse rapaz? Quero saber quem que ele é. Prudência. Não, Davi, ele fez muito, como muitos de nós às vezes fez. Ele já se irou, porque ouviu um lado da história, já tomou um partido e falou assim, isso é um absurdo, esse cara merece morrer, a sentença. A segunda lição é, cuidado, ao não ouvir um contexto inteiro da história e já tomar um partido. A terceira lição é, cuidado com a sua sentença, porque ela pode voltar para você. Quando Davi, ele vira e fala assim, esse cara merece morrer, mal sabia ele que era ele. O que Davi estava falando para o profeta Natan, em outras palavras, já que Natan sabia que aquele cara era Davi, Davi estava falando assim, eu mereço morrer, porque o cara é eu. E aí Davi fala assim, esse cara ainda vai ter que pagar 4 vezes mais para o cara pobre. Mal sabia Davi que era ele. De novo, irmão. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Mateus capítulo número 7, versículo de número 1 e de número 2 diz, não julgueis para que não sejam julgados, porque a mesma medida que usarem para medir os outros, eles vos medirão também. Amém? Não julgueis para não serem julgados. Pastor, impossível, eu sei. Sabendo que é impossível a gente julgar, né? Não julgar, na verdade. É impossível a gente não julgar, a gente julga mesmo. A verdade é essa. E a gente também é julgado mesmo. Não tem problema. Pastor, qual que é o problema maior? A medida que a gente estabelece. Porque se a minha medida é uma medida de ajuda, é uma medida de perdão, é uma medida de reconciliação, e eu faço isso acontecer através do Espírito Santo, quando for a minha vez de precisar ser medido, as pessoas vão se lembrar assim, cara, aquela vez ele me mediu com justiça de Deus, aquela vez ele me mediu com paz,
ele tinha tudo para esculachar com a minha cara, ele tinha tudo para falar mal de mim, né? Para me mandar para o inferno se ele quisesse, mas ele me ofereceu perdão, ele me ofereceu restauração. Irmão, eu sei que muitas das vezes eu estou olhando aqui, eu conheço todo mundo e já aconselhei praticamente a maior parte que está aqui. Eu sei que em alguns momentos, alguns que passaram comigo me confessaram algum tipo de pecado, e talvez a maioria de vocês receberam a mesma resposta, e eu sempre digo assim: você não é o seu pecado. Já passou? Está arrependido? Estou, pastor. Vai fazer isso de novo? Não vou não, pastor. Eu, muito bem, porque se fizer de novo, aí o negócio, aí o bicho pega, né? Mas se não vai fazer de novo, tá tudo bem. Você não é o seu pecado. Se precisar, vai passar por um tempo de restauração, vai passar por um tempo de disciplina, claro. Isso não falha, a gente trata isso com seriedade. Mas geralmente a primeira coisa que eu faço é estender a mão. Você não é seu pecado, cara. Vamos levantar, vamos sair dessa. Foi um erro, foi um deslize. Vamos embora, toca pra frente. A questão é você não voltar aí atrás mais, não cometer o mesmo erro. Vamos embora, a vida tá aí. Por quê? Porque um dia fizeram isso comigo. Um dia, quando eu errei, irmão, quando eu caí, tinha pessoas muito próximas de mim que estavam acompanhando tudo que eu estava fazendo. Uma delas era a Andréia, não tem vergonha de falar. E podia muito bem botar o dedão na minha cara, irmão, nunca aconteceu. Andréia nunca colocou o dedo na minha cara e falou assim: meu filho, você é uma vergonha. Você conhece a palavra, filho de pastor, está fazendo essas besteiras. Você é uma vergonha, que decepção, nunca. Ela sempre me oferecia ajuda. Ela sempre perguntava assim: meu filho, você está bem? E eu mentia, falava: não, estou bem, eu estou ótimo. Não, tá bom, vou orar por você. É verdade, irmão. Outras pessoas aqui da igreja também, né? Tinha tudo para me condenar. Alguns condenaram, fazer o quê? Hoje eu não vejo eles aqui mais, né? Alguns me condenaram na época, outros preferiram estender a mão. E aí eu aprendi uma valiosa lição. Falei: meu Deus, eu preciso medir as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser medido. Alguém liberou sentença de perdão para mim, alguém liberou favor de Deus para mim, então eu não posso me colocar agora como se eu fosse o santarrão que nunca errou na vida, né? E tem gente que tem problema com isso, tem gente que fica falando assim, principalmente quem me assiste, né? E aí fala assim: nossa, cara, você é muito leve para falar dos problemas que você já passou, você é muito leve para falar quando você erra, você fala sobre as crises que você já teve no casamento ou que ainda tem, nas brigas dentro de casa que vocês têm. Como é que você faz isso? Você vai perder a sua credibilidade. Eu falei: não, eu vou perder a minha credibilidade quando eu me passar por um santo que eu não sou. É ou não é verdade? Então, geralmente a gente tenta esconder o nosso passado e se comportar de uma maneira que a gente, quando vai liberar a sentença para alguém, a gente parece que nunca errou na vida, nunca precisou de favor, nunca precisou de perdão, nunca precisou de ajuda, irmão. A gente precisa rever nossos conceitos, porque às vezes a gente faz isso aqui, ó, para trazer uma alma na igreja, e um monte de gente manda ela embora, porque assim que chega, sabe que é uma pessoa, né, que tem a vida toda bagunçada, fala: nossa, fulano na igreja. É, irmão, mas é os que estão com a vida bagunçada, que estão com a vida perdida, aqueles que desviou 30 vezes, que precisa vir para a igreja, irmão. Amém? A igreja, ela precisa de dois públicos. Primeiro, os que estão se santificando dia após dia, e são aqueles que Deus vai levantar para estender as mãos, e aqueles que estão perdidos e aflitos, que precisam desesperadamente de um Salvador, que serão apresentados pelo primeiro grupo. Você está comigo aqui? Você está entendendo? Em nome de Jesus. Ou seja, precisa ser as duas pessoas. Agora, quando chega aquele que a gente julga indigno, a gente se torna indiferente a ele. Agora, a gente esqueceu que um dia a gente entrou naquelas portas para dentro como um indigno, irmão, como um sem vergonha, como um safado, como um bandido. E ainda bem que alguém dentro da igreja, sei lá, ou em qualquer lugar, ainda bem que alguém estendeu a mão para a gente e não nos chamou pelo nosso pecado, não nos chamou pela nossa falta de compromisso ou falta de caráter, mas somente disse assim: ei, Jesus vai transformar a sua vida, Jesus vai fazer algo novo na sua vida,
né? Esse tempo mal vai ficar para trás. Talvez as pessoas vão até esquecer, nunca vai nem mais lembrar daquilo que você fez no passado, porque 2 Coríntios capítulo número 5, verso número 17, se eu não me engano, está por ali, viu, Gabi? Acha aí para mim. 2 Coríntios capítulo número 5, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, irmão. Amém? Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos apresentar para as pessoas, irmão. As pessoas estão carentes de Deus. Quase derrubei um pouco. As pessoas estão carentes de Deus. Vai lá fora, pergunta se eles estão bem. Todo mundo vai falar que está bem, irmão, porque todo mundo aprendeu a mentir. É ou não é verdade? Estou bem, não está não. Mas todas as vezes que elas estão precisando é de alguém que escute, alguém que ouça, alguém que faça alguma coisa por elas. Pois aí ontem, vamos levar a Sofia na praça para ela andar de bicicleta, no patinete dela ali. Ela divertiu um pouquinho na praça, assim que a gente desceu do carro, veio um morador de rua. E talvez a maioria de nós aí ia falar assim: poxa vida, lá vem um morador de rua pedir dinheiro, vambora, quero passa aí, nem olhar pro cara, o cara às vezes ia chamar você: ô moço, ô moça, deixa eu falar com você rapidinho. Você nem ia olhar pro lado dele, não ia falar nada. Assim que ele me abordou, eu parei: oi, tudo bem? Como vai o Senhor? Porque eu sei que às vezes, irmão, eu posso não ter dinheiro para dar para essas pessoas, eu posso não ter nada de alimento para dar para essas pessoas, mas eu sei que se às vezes eu der um minuto da minha atenção, é tudo que aquela pessoa precisa, porque ela já foi ignorada por muita gente. Ele falou: deixa eu falar com você 5 minutinhos. Falei: pois não. E depois eu ainda falei com a Vitória. Falei assim: ele rodeou para chegar na mesma finalidade, geralmente, para pedir comida. Ele podia ter sido mais direto. Só que eu entendi tudo numa frase que ele disse. Ele falou assim: sabe, às vezes, moça, a gente não está precisando de comida, porque o governo, ele me oferece um psicólogo e um psiquiatra se eu quiser conversar com eles. Às vezes a gente não precisa de alguém que converse com a gente precisa de alguém que nos dê atenção. Você me deu atenção, e desde o momento que eu estou falando com você está olhando no meu olho, você está me dando atenção. Aí ele falou: agora, além da sua atenção, que eu gostei demais, que você me deu atenção, não me desprezou, eu sei que você vai lá brincar com sua menininha, já vou te liberar, mas você pode me dar uma comida? Eu falei: claro. Vocês conseguem entender? Pastor, mas eu nunca fui morador de rua. Dá graças a Deus por isso. Mas tem gente que é, irmão, ou já foi e hoje está aqui, teve a vida transformada por causa de alguém que decidiu parar e dar uma atenção e mostrar um caminho mais excelente. Assim como o apóstolo Paulo nos instruiu. Esse não vai ter como se abrir porque é muito, né? Paulo, ele começa a falar de dons e ministérios em 1 Coríntios capítulo número 12, irmão. No último versículo de Coríntios capítulo número 12, Paulo, ele fala assim: mas agora eu vou lhes mostrar um caminho mais excelente que dons, mais excelente que ministério, mais excelente de tudo isso que eu estou falando. Aí ele entra em 1 Coríntios capítulo número 13, falando a respeito do amor que procede de Deus, o amor ágape, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Geralmente nos casamentos todo mundo põe, né, Coríntios 13, alguma frase de Coríntios 13 está nos casamentos, e eu acho tremendo isso, e eu louvo a Deus quando eles põem mesmo. Só que se eles soubessem que o amor que está descrito em 1 Coríntios capítulo número 13, quando a gente vai ler, né, nos manuscritos mais originais, lá aquele amor está escrito agapen, que é um amor que procede de Deus. Agora, como que o amor que procede de Deus vai estar no seu casamento se nem Deus está dentro dele? Sabe por que tem casal que não suporta tudo? Que não crê mais, desacredita um do outro, já não tem mais paciência de esperar nada. Qualquer coisa é ciúme, é brigaiada, é quebra-pau, porque Deus não está no meio do casamento. Pastor, como assim? Você está se colocando no lugar de juiz? Não, irmão, não estou. É nítido. Por quê? Porque quando Deus está no casamento, pode até existir o quebra-pau, mas na mesma velocidade que o quebra-pau acontece a reconciliação também, senão Deus não está lá não. Esse negocinho de, nós é 2 cristãos e vai passar 3 dias, um sem conversar com o outro, coisa do diabo, irmão. Deve estar servindo para alguém, porque não estava no esboço. Mas chegamos aqui,
coisa do diabo, para destruir a família. Agora, se a gente acha isso normal, a gente precisa rever o nosso cristianismo. Porque o amor que vem de Deus, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele jamais acaba. Então, quando chega um crente para mim falando assim: pastor, meu casamento foi por água abaixo porque não existe mais amor, eu entendo assim: pastor, Deus saiu do meu casamento, por isso que acabou. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele não tem amor, Deus, ele é. Deus está no casamento, irmão, o amor está no casamento. Se Deus está na nossa vida, o amor está em nós. Você consegue me entender? Ah, pastor, eu quero dar um fim na minha vida porque nem eu me amo mais. Está faltando Deus dentro da sua vida, ó criatura. Deus, ele é o amor. Está faltando Deus aí dentro. Chama Deus, convida Deus para o seu casamento, convida Deus para sua família, convida Deus para a sua vida, convida Deus para o seu negócio. Você vai ver o amor reinar, irmão. Aí você vai ver o negócio flui diferente, porque esse é o caminho mais excelente. Amém? Amar o próximo como a nós mesmo. Pastor, só sinto raiva dos outros. Detesto o ser humano. Você dá ao ser humano aquilo que você dá a você, porque você ama o próximo como a você mesmo. Então é a mesma proporção. Se você só detesta os outros, deve ser você mesmo, deve ser insuportável para você. Você não se aguenta mais. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus quer mudar a sua vida hoje. Eu não estou aqui te julgando, eu estou aqui te estendendo uma mão. Você quer um caminho mais excelente? Eu tenho o amor do Senhor para oferecer para você. Eu tenho Cristo para oferecer para você. Ele faz nova todas as coisas. Ele deixa as coisas velhas no passado, ele faz tudo novo. Ele está afinzão de tocar sua vida de novo. Ele está afim de entrar no seu casamento, ele está afim de entrar nos seus negócios, ele está afim de entrar na sua vida e fazer tudo novo. Mas você tem que querer. O primeiro passo é reconhecer. Amém, irmão? Agora vamos voltar para o tema. A mesma medida com que medirem será usado para medir vocês. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Agora, Lucas capítulo número 6, versículo de número 36 e 37 vai dizer: olha, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Amém, irmão? Aqui eu entro num fator. Vou chamar esse fator. Aqui eu entro num fator chamado exemplo. O exemplo. Porque talvez você fale assim: pastor, mas ninguém nunca estendeu a mão para mim. Ninguém nunca foi misericordioso comigo. Ninguém nunca me ofereceu uma brecha de perdão. Ninguém nunca falou uma palavra de bom ânimo para a minha vida quando eu estava na pior. Tudo bem. Agora, o próprio Jesus nos ensinando, ele fala assim: seja misericordioso. Aí ele usa o exemplo: como o Pai é misericordioso com você. Aí ele fala: perdoa, para que vocês sejam perdoados. Por quem? Por Deus, irmão. Aí ele nos mostra quem é o nosso exemplo maior. Agora só uma pergunta, só para vocês não dormirem aí. Quem aqui precisou da misericórdia de Deus hoje? Quem aqui foi perdoado por Deus hoje? Muito bom. Quem aqui não foi condenado por Deus hoje? Pastor, eu já não sei. Irmão, se tivesse sido condenado, você estava morto, né, no lugar que você merece. Se ainda estamos vivos, é porque não fomos condenados. Amém? Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que Ele repreende a quem ama. Sabe como que eu entendo a repreensão de Deus, irmão? Uma válvula. Para que Deus não tenha que te condenar no dia do seu juízo, Ele te repreende em terra. E aí Ele usa a palavra, Ele vai usar o pastor, Ele vai usar um irmão, Ele vai usar um líder. Quando você não ouvir, Ele vai usar alguém lá de fora para lavar sua cara e você ficar envergonhado, porque você vai falar: eu que sou crente e estou tomando uma lavada de cara dessa de uma pessoa que nem professa a mesma fé que eu, né? Aí eu acredito que se ainda assim, se você não escuta nem aquele que não professa a mesma fé que você, de vez em quando Deus vai levantar uma jumenta, um cachorro, né? Uma cobra, um passarinho, para falar: ô filho, acorda, eu estou te repreendendo porque eu te amo e não quero te condenar. Mas assim, entendeu? Vocês conseguem entender? Ou
Ou seja, o nosso exemplo maior é o Senhor. Se ninguém usou de misericórdia comigo, não tem problema. Deus usou de misericórdia comigo. Então o meu padrão está em Deus. Porque a partir do momento que eu tiro os meus olhos do Senhor e coloco os meus olhos na pessoa, irmão, eu paro. E não é verdade? Mateus capítulo número 24. E por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amém? O amor de muitos se esfriaria. Agora vamos combinar. O amor do povo aí já se esfriou ou não? Ninguém quer mais saber de ninguém não, irmão. Cada um por si, Deus por todos, não é verdade? Ninguém quer saber de estender a mão para os outros, mas não, irmão. Você vai esperar afeto lá de fora? Você vai morrer de esperar e não vai receber, irmão. O povo não está nem aí. Nem aí. Por quê? Ninguém vai pensar, poxa vida, eu posso abençoar fulano. Não, a maioria pensa assim, se eu der para ele, vai faltar para mim. Ele que se vire. Não é verdade? Porque o mundo está assim. Então se nós olharmos para as pessoas, nós vamos travar, irmão. Parou. A gente não vai fazer o bem mais, a gente não vai correr mais atrás de ninguém, a gente não vai abençoar ninguém mais. Por quê? Porque estamos olhando para as pessoas. Mas agora, quando nós temos o nosso exemplo maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para Ele e a gente fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque Ele é tão bom para mim. Eu sei que eu não mereço, mas a misericórdia dele me alcança todo dia. Eu sei que eu não mereço, mas o perdão dele me alcança todo dia. Eu sei que eu não mereço, mas ele bota comida no meu prato todo dia, ele me dá saúde todo dia, ele me dá posição para trabalhar, ele faz as coisas acontecer. Eu não mereço, mas é isso que é a graça. A gente não merece, mas ele faz, irmão, porque ele é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Agora, pastor, a respeito da medida, como é que a gente vai fazer então? A gente não pode julgar ninguém, não mesmo. João capítulo número 7, verso número 24. Essa é clássica. Não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Amém, irmão? Não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Pastor, o que é a reta justiça? A palavra de Deus. Agora, eu não vou julgar ninguém pela aparência, não vou julgar o pastor pela aparência dele. Agora, os atos eu preciso julgar à luz da palavra de Deus. Vixe, isso aqui não está legal. Isso aqui vai contra a palavra de Deus. Deixa eu dar um toque no meu irmão. Deixa eu ajudar ele. Mateus capítulo número 18, versículos ali, está ali pelo 15, viu, Gabi? 10, 15, está por ali. Eu sei que é Mateus 18, né? Mateus capítulo número 18 vai nos dizer o seguinte: olha, se nós virmos o nosso irmão pecar, a gente tem que ir lá e repreender o irmão. Se ele ouvir a gente ganhou um irmão. Se ele não ouvir, a gente leva mais duas testemunhas. Mas pastor, nós estamos julgando ele a partir de uma história que a gente ouviu? Não, segundo a reta justiça, irmão. É segundo a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Então tem que ser julgar os atos segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. Mas primeiro, toma cuidado, né? Para cumprir exatamente o que a palavra de Deus também fala. Se você tem uma trave no seu olho, está tentando tirar o cisco do olho do seu irmão, você vai se dar mal. Primeiro você arranca a trave do seu para você ajudar ele a tirar o cisco dele. Mas vamos lá, pastor, já tirei a trave do meu olho, agora eu estou olhando aqui segundo a reta justiça, meu irmão tropeçou, o que eu vou fazer? Vou levar uma solução para ele, irmãozinho. Esse caminho aí que você está indo é caminho de morte. Vamos arrepender, estou aqui para te ajudar. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos ir para a igreja. Eu passo aqui, eu te busco, eu faço alguma coisa. Vamos embora. Ah, não sei o que, leva mais duas testemunhas, né? Chama o Isaías, chama a Andréia. Ô, irmão, trouxe eles aqui, ó, nós está aqui para te ajudar como igreja. Esse caminho aí que você está indo, não está prestando, e que não sei o que, não ouviu, leva para as autoridades, se tratando a respeito de igreja. Aí você traz para a igreja, traz para o pastor, o irmão lá não é fofoca não, viu, pastor? Já fui, já levei outros irmãos da igreja, meu irmão lá, só a graça de Deus. Aí o pastor vai atrás. Aí o pastor vai atrás e vai ver, se ele quer, se ele não quer, aí o próprio Senhor fala assim, então deixa. Trata ele como gentil ou publicano, ou seja, como se nunca tivesse se convertido. Aí você deixa, vai fazer o quê? Todo mundo está tentando, a pessoa não quer, tem que deixar. Mas o que a gente não pode é julgar os nossos irmãos querendo operar justiça quando nós também necessitamos de misericórdia. Veja, Davi, para a gente encerrar,
ele se ira, ele fala: esse cara merece a morte, ele vai ter que pagar 4 vezes mais pela cordeirinha que ele roubou. E aí Natã interrompe Davi e fala assim: esse homem é você. Agora, por causa disso, a espada, porque Davi falou que ele merecia morte, a espada não vai se apartar da sua casa. Você não falou que ele ia ter que pagar 4 vezes? Tudo bem, então eu trarei desgraça a você por meio da sua família. E trouxe, como Davi falou, ele vai ter que pagar 4 vezes mais. Davi pagou. Por quê? Porque 4 filhos dele morreu. 4. O primeiro foi o menino, o próprio menino que ele teve ali com Betseba na relação sexual ilícita. Morreu. Deus não poupou o menino. E olha que Davi jejuou. Depois vocês continuam lendo o texto. Davi, ele jejuou, ficou sem comer 7 dias, somente no templo, prostrado, adorando ao Senhor, orando para que Deus poupasse a vida do menino. Deus não poupou a vida do menino, porque Deus falou: o menino não será poupado, porque você me desobedeceu, cara. Você fez o que era mal aos meus olhos. Eu não vou poupar o menino. Então o primeiro filho dele foi o filho que ele teve com a Betseba, né? Não é o primeiro filho dele em si, mas em ordem cronológica. Esse foi o primeiro que morreu. Depois nós tivemos Amnon, Absalão e Adonias. Todos os 4 morreram. E sabe o que é o mais interessante dessa história? É que a maioria deles, na verdade 3 deles, morreram nas mãos do outro irmão. Absalão mata Amnon. Aí, se eu não me engano, Adonias mata o outro, e Salomão manda matar o último. Vocês conseguem entender? Que muitas das vezes nós, quando queremos operar a justiça por nós mesmos e julgamos o outro, nós liberamos sentença contra a nossa própria vida. Nós estamos falando dos outros, sendo que na verdade a gente está fazendo a mesma coisa. E quando a gente profere juízo, o juízo serve para nós. Pastor, por que você contou essa palavra pesada, ruim de ouvir? Para que a gente, irmão, volte a ser uma igreja que estende a mão e para de apontar o dedo. Para que a gente volte a ser uma igreja que verdadeiramente se preocupa com os outros. Não está aqui só para julgar. Ah, fulano não veio porque é sem vergonha. Ah, fulano não veio porque não tem compromisso com Deus. Ah, fulano não veio no culto por causa da chuva. Irmão, você ligou para fulano? Perguntou: fulano, está tudo bem? Há um tempo que eu não te vejo na igreja. O que é que está acontecendo? Não, pastor, é porque não quer mesmo. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Eu já falei isso muitas vezes, irmão. Até que Deus teve que lavar minha cara e me colocar em situações que realmente não tinha jeito. Eu falava: não é bem assim não. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Tem vez que não tem jeito mesmo. E a gente vai fazer o quê? Agora a gente não liga para ninguém, a gente não fala com ninguém, não pergunta como é que tá, o que está acontecendo, né? Então a gente tem os 2 times. E eu encerro aqui. A gente tem um time que precisa se preocupar, e isso é todos nós. E a gente precisa de sermos também, que é o segundo time, e a gente faz parte dos 2. Dos 2 times, todo mundo faz parte dos 2 times. O time que se preocupa, o time que vai atrás, o time que não julga, mas estende a mão para oferecer ajuda. E o segundo time, pastor, que eu também faço parte, o time que é sincero. Você quer ver o bravo? Mais bravo mesmo? É eu saber que a pessoa não está bem, eu perguntar: tudo bem? Tô. Gente do céu, eu quero me infartar, né? Eu quero morrer. Eu falo: meu Deus do céu, já estamos sabendo, a cidade inteira está sabendo que a pessoa está mal. Você vai oferecer ajuda, a pessoa: não, mas está tudo bem, precisa não, pastor, estou tranquilo, estou firme. Uns contam até umas experiências com Deus. Eu falo: eu, desviado, estava sabendo. Não, não é verdade. Você chega e fala: que é isso? Está bem demais, está vendo até anjo, né?
Eu tô orando, chorando as pitangas ali, de vez em quando abrindo o coração com um com o outro, falando, eu tô aflito, tô assim, tô assado, não tô vendo é nada, né? Você chega para oferecer ajuda para pessoa que a gente sabe que tá ruim, a pessoa tá vendo até antes, tendo experiência com Deus, você fala, meu Deus, me oferecer ajuda, eu que vou querer ajuda, não é verdade? Então seja sincero, irmão, preciso de ajuda, seja sincero. Alguém chegou, não, só vai me julgar, para de ser precipitado. Amém, irmão? Até porque tudo que a gente vai fazer e te oferecer como igreja, né? E Deus tem as suas maneiras, porque como eu queria que tivesse toda a nossa igreja reunida hoje, não aconteceu, né? A gente está sentindo a maioria dos irmãos que já faz parte da Vale, como eu queria, para a gente aprender a voltar a ser igreja do jeito que precisa ser. Mas Deus tem os meios dele e está tudo bem. Ele trouxe quem precisava de ouvir. De duas uma, aqui existem dois tipos de pessoas nessa noite. E agora eu acabo e nós vamos orar. A primeira, a que precisava dessa palavra para reconhecer, eu preciso de ajuda. Sua ajuda está aqui, se chama Senhor Jesus Cristo. É o que a gente tem para oferecer para você. Amém? E o segundo tipo de pessoa, eu preciso ser quem ajuda. Eu preciso parar com esse negócio de ficar julgando. Fulano, ciclano. Não, irmão, todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus e precisamos de misericórdia. Um dia eu precisei e obtive misericórdia de Deus e dos meus irmãos. Hoje eu não nego misericórdia para quem precisa. Amém? A palavra de Deus nos fala que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Só quem saiu de situação de rua se compadece de quem está na rua hoje, irmão. Só quem já viveu enfurnado em droga, quando vê um drogado entrando na igreja, alegra o coração e fala assim, cara, eu era igual aquele cara e olha o que Deus fez na minha vida, e vai lá abraçar o cara. Agora eu não estou falando, sai por aí afora no mundão, vira um morador de rua, um drogado, para você entender o que os outros passam. Não, você quer entender o que os outros passam e amar verdadeiramente, fala assim, Senhor, me ensina a ter compaixão. Senhor, me ensina a olhar para o meu irmão com os seus olhos. Acabou, irmão. Você vai ver o tanto que Deus vai te usar para tocar as pessoas e ser um agente de transformação nessa terra, amém? Acho que essa era a minha conclusão, é que eu já fechei, mas é isso. Nós precisamos ser agentes de transformação nessa terra, irmão. Amém? Você não foi chamado para esquentar um banco de uma igreja. Você foi chamado para ser usado por Deus para tocar vidas. Em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar, vamos orar. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Feche seus olhos, você sabe porque você está aqui, né? Eu não sei. Pastor, essa palavra foi para mim, porque eu estou medindo muitos outros e estou esquecendo que a mesma medida que eu estou estabelecendo para os outros vão estabelecer para mim. Pois é, está na hora de você mudar. Para com essa bobeira. Aquele não merece, esse outro não merece. Você também não, irmão. A gente também não, né? Na verdade, eu também não mereço nada não. Sou mais bonito que ninguém, mais santo que ninguém. Estamos todos na mesma luta, irmão. Estamos todos para ser santificados dia após dia. Mas você veio aqui com uma causa. Você veio aqui com um propósito. E eu queria que você colocasse isso diante de Deus agora. Pastor, eu vim, na verdade, foi nem para buscar para mim, foi para buscar para uma pessoa. Coloque ela agora diante de Deus. Pastor, é eu que preciso dessa ajuda aí. Estamos aqui para orar por você. Daqui a pouco você pode vir aqui na frente que a gente ora para você sem problema. Pastor, estou tudo bem, estou tudo tranquilo, amém. Você veio aqui para ser cheio do Espírito Santo e essa semana ser usado para tocar muita gente, transformar muitas vidas, oferecer perdão para quem precisa, um novo caminho. Na verdade, oferecer o caminho, a verdade e a vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém, querido?